Amados, oi Marcos, lindo, já chegando aqui, amor. Boa noite, querido. Amados, juntos, a providência divina, vamos nos dedicar com presteza aos estudos das obras da codificação. É necessário, não podemos mais postergar, não. E antes da fala da benfeitora, costumeiramente nós preparamos o nosso recanto para que a gente fique sintonizado principalmente na paz. E aí eu gosto de uma frase da Joana de Ângeles. Ela diz: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. A oração é algo muito fortalecedor. E nós temos que, é claro que ela está convidando aqui, reúne-te com os teus. E é interessante que com meu marido agora dá para fazer. Com os filhos, muito pouco, entende? E então, mas a gente tem que entender cada um o nível que está, entende? E então é lindo. Acende o sol do Evangelho em sua casa. Reúne-te com os teus. Se não der para reunir, sozinho, para orar, e jamais triunfarão trevas em torno de ti, a tua família, no teu lar e no teu coração. E que Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu lar de bênçãos, abençoe as pessoas que te servem, o trabalho do cotidiano, sim. Que Jesus também olhe e nos auxilie nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e tudo que nos cerca. E vamos chegando, nossa família linda, Cláudia, Itiliche, linda, boa noite a todos, paz e bem. Kátia Maria Somensa, Kátia, quanta reunião, não? Mas está tudo bem. Ana Lopes, boa noite, querida. É coluna, como está? Sheila Ricarte, como é que você está? São Paulo. Vanessa Prado, a mãe do Juninho Serafim, maravilhoso. Silvia Carline, maravilhosa. Quantos serviços, não, Silvia? Vamos deixar bem bonitinho as crianças da Casa do Caminho. Vou ver aquele uniforme que eles estão solicitando lá. Vai dar certo. E aí nós começamos no Livro dos Espíritos. Nós estamos bem adiantados nas leis aqui, e nós estamos ainda na lei natural. E nós estamos lei natural, conhecimento dela, e vamos para o item 625. Então vamos ver o que fala aqui. A 625. Qual é o tipo? Vocês lembram? Esse livro, ele é fantástico. Oi, filha, boa noite, amor, tudo bem? Esse livro é fantástico porque
eu gosto sempre de lembrar, Kardec formulava as questões e levava aos grupos mediúnicos da época. Tá? 1857, 56, 55, e ele formulava uma pergunta para um grupo mediúnico de Tours, outro de Toulouse, e assim vários grupos. E aquela resposta, a mais coerente, é a que ele publicava em O Livro dos Espíritos. E tem dado muito, muito certo, entende? E na 625 está assim, porque vocês estão sendo estudiosos demais. Kátia linda, Kátia não acabava aquela reunião ontem, hein? Que bom. Vamos lá. Qual é o tipo? Olha que pergunta. Essa vocês gravem para sempre. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual será? O tipo mais perfeito, o inigualável. A resposta de todos os grupos: vede Jesus. E é por isso, mediante essas falas, que eu insisto, entende? Que eu insisto para quê? Para que nos conectemos com Jesus, entende? Aliás, hoje é sexta. Na semana que vem, no dia 3, é a chamada Sexta-feira Santa. Não vou fazer live, mas vou ficar em recolhimento, fazendo as minhas coisas, as minhas aulas, atas, não? As minhas leituras, porque é uma data que é muito importante e precisa ser respeitada. Respeitada. Porque fala-se do desencarne de Jesus. Entende? Era o único dia que meu pai carpinteiro não trabalhava e minha mãe lavadeira também não trabalhava. Ficava tudo no silêncio, nesta doação total, não? E nada de comilanças, orando mais, estando mais conectados com as leis divinas e o Pai. Então, sexta, vocês vão fazer isso. Pegar um livro, fica bonitinho. Então, ó, a 625, não esqueça, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Ah, Sheila Ricardo, ela está bem, mas está com saudade de nós. Sheila, aparece aqui para Ibitinga, Sheila, vem cá. Então, aí o Kardec faz um comentáriozinho sobre Jesus. Jesus é, para o homem, o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. É interessante que é o seguinte: as criaturas que tomam atitudes desconectadas com a moral, gente, tem que orar por elas. Não conhecem Jesus, não conhecem dos seus ensinamentos, pensam só em colocações materiais, só, e tirar proveito de tudo. Quanto mais dilapidar o cofre público, quanto é o que, mas só que pela reencarnação haverão
todos haverão de resgatar os seus débitos. Ninguém vai fazer por nós, não? Isso nós já sabemos. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Então vamos lá. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, a lei de amor. É a mais pura, porque ele estava animado, Jesus, de espírito divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra, tentando consertar a Palestina, aquele povo que nós estamos estudando junto com a Amélia no domingo. Que dificuldade, não é? E aí ele diz mais: se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-se por meio de falsos princípios. Foi por se deixar dominar eles mesmos por sentimentos muito materialistas, e por ter confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com aquelas que regem a vida do corpo. É diferente. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Então, quem é e por que Jesus teve esse messianato de 3 anos com tanta perseguição? Porque falava do amor. E não era isso que nem o Sinédrio, nem ninguém queria. Interessante. E até hoje, pelas pessoas com as quais você convive, e eu sempre ressalto em minhas prosas, não é necessário ser espírita. Pode ser católico, umbandista, Hare Krishna, tem que ser criatura do bem. E criatura que prima pela prática da caridade. Ah, mas será que eu não tem tanto... Espera. Tem caridade de todos os níveis. Da prosa, do olhar, do aconchego, do abraço, da alimentação, do entendimento que cada um é cada um. E você nunca vai mudar ninguém. Veja. E aqui entrando conosco também, a Rosângela Aparecida Bandeira. Oi, Joana Lem, bonita. Rose Cantarim, a nossa família espiritual está atenta. Então, viu bem, o maior modelo a ser seguido é Jesus. E o que ele explicou em 3 anos? A Boa Nova. E o que é a Boa Nova? O Evangelho. O Evangelho. Podem escrever mais coisas, muitos, mas não adianta. Esse tem que ser o nosso batidão, não? Na 626, as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Porque é o seguinte, nós conversamos em
encontros passados, que o homem possui no seu interior, na sua consciência, todas as leis morais. Então, a pergunta que é, mas essas leis foram colocadas agora porque Jesus revelou, ou antes dele já se fazia isso? Porque é o seguinte, lei divino natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, e vai embora. Até leis de justiça, amor e caridade. Então a pergunta é, foi só Jesus que ensinou? Se já está impregnado, se já existia antes, como é que ficou isso? Resposta. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Sim, não foi só na época de Jesus. Então você vê Hare Krishna, 5.000 anos antes de Cristo, para Sai Baba, 3.000 anos antes de Cristo, não? Então você vai vendo que Jesus, o governador planetário, enviou essas criaturas para preparar o ambiente que ele deveria encontrar melhor. E essas leis morais já vinham impregnadas em todo o mundo, sendo mais focada agora. Por quê? Porque agora, na modernidade, século XXI, o homem está muito fadado à materialidade. E é necessário recordar isso daqui. Vamos de novo. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Resposta bonita dos Espíritos. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Sempre. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente, As leis divinas estão escritas no livro da natureza. O homem pode conhecê-la quando quis procurá-las, isto é, por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos e em todos os lugares pelos homens de bem e de fé. E é por isso também que encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora impiedosos ou alterados pela ignorância e superstição. Quer dizer que, por bondade divina, olha que lindo, sempre se falou, sempre, das leis divinas e naturais. Porque você veja bem, exemplo bem simples. Quando os portugueses aportaram no Brasil em 1500, eles trouxeram lá Pero Vaz de Caminha, religiosidade, cruz, etc. Né? Mas os nossos Tupi-Guarani, os nossos indígenas, ele possuía já uma adoração
por alguma coisa diferente, uma coisa maravilhosa que deixavam-nos felizes, tranquilos, confiantes, sem medo de prosseguir. Adorava o sol, a lua, Tupã. E você vê, sempre, sempre, esta centelha divina esteve nos corações dos seres humanos. Então, agora, com os estudos, fica mais fácil. Então, por exemplo, nós sabemos o que é moral e o que é imoral. Mas muitas vezes, muitas mães maravilhosas, vendo o progresso de hoje, têm uma colocação de orientação diferente dos nossos tempos e que também nós precisamos orar e aceitar e não brigar. Então, vocês se lembram, não? A gente namorava, depois punha anel de noivado, depois casava, bonitinho. Hoje, no primeiro encontro vão dormir juntos. Deu certo, não deu. Se ficar grávida, meu Deus do céu. Então, vocês vão vendo que o processo de moralidade é inerente à criatura, mas, dependendo do livre-arbítrio, esquecem-na, entende? Como eu falei para vocês, olha, sexta-feira, dia 3, é lembrado pelo clero como o desencarne de Jesus. E o desencarne de Jesus, e o desencarne de alguém, é para ficar quieto, é para orar. Então, o respeito é importante. Não é dia de fazer festa, de comilança, de nada, quieto. Então, isto é moralidade. E às vezes nós somos criticados por pouca coisa. Por exemplo, no educandário, entrou, colocou o uniforme, fica em pé. Todas as salas fazem o Pai Nosso. Mas fica bonitinho. Muito bem. À tarde, entram todos, pais põem o uniforme, todos fazem o Pai Nosso. Para quê, gente? Para deixar o ambiente mais saudável, energias fortalecedoras, para que tenham mais paciência, para que a criança aprenda mais. Tem que fazer isso. E muito bonito foi, isso eu não vou deixar de falar. Segunda-feira, dia 23, 40 irmãos da maçonaria, da loja maçônica Estrela de Bitinga, foram conhecer o prédio novo que eles ajudaram a construir. O dinheiro saiu todinho da maçonaria. Muito bem, falei no Salão Nobre, agradecendo. Aí veio a intuição, para encerrar, vamos agradecer a Deus e fazer o Pai Nosso. Quando eu falei isso, todos ficaram em pé, eu até assustei. Os 40 homens em pé, certo? Assim, já circunspecto. E aí a gente fez a oração do Pai Nosso. Obrigado, Jesus, obrigado. E sentamos. Isto é importante. Isto é trabalhar a moralidade. Sempre, não? Oi, Nilceia, linda, boa noite, querida, boa noite. Paz e luz. Isso mesmo. E aí, então, vocês viram aqui que as leis naturais não foram reveladas por Jesus. Sempre existiram. Só que com ele
já vai mais sendo colocado em prática e falado. Tanto é que o terceiro livro dos Espíritos são todos sobre as leis morais. A Gláucia disse que viu a postagem da visita e ficou... Ah, você viu quanto homem, Gláucia? Eles ficaram encantados e foi a maior proeza deles, a maior construção que eles conseguiram fazer, graças a Deus. 12 salas, salão nobre, parte da cozinha, parte do refeitório, parte administrativa, a parte de artesanato, os banheiros maravilhosos e quadra de esporte, uma mini cidade. Impressionante. Demorou 30 anos, mas aí veio a alegria da perseverança que devemos ter. Vamos em frente. Então, ficou bem claro que não foi Jesus que trouxe aqui as leis divinas ou naturais. Já existiram. Já quando Deus criou o homem, já impregnou as leis aqui, na consciência. Vamos para 527, aliás, 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos agora? Terão a ensinar-nos mais alguma coisa? Jesus disse, lembra comigo? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Há muitas moradas na casa de meu Pai, quando ele fala, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. São falas do Mestre. Então, veja bem, com um excelente fundo moral. E aqui a pergunta que eles fazem é o seguinte, para os espíritos. Visto que Deus ensinou todas as verdadeiras leis de Deus, por que agora o espírita vai continuar falando disso? Tem alguma coisa a mais para aprender? Boa pergunta de Kardec. Resposta. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Não podia usar a fala de hoje, para aquele pessoal bem simples, sofrido, alimentação, lepra, abandonados, usurpados dos seus bens, impostos caríssimos, entende? Então, veja bem, Jesus tinha que falar por parábolas. Hoje a gente vai ver uma. Por exemplo, parábola do bom samaritano, estou lembrando agora. Então, um homem havia caído. Samaritano era uma criatura que quase ninguém gostava, porque não era adepto de Jesus. Mas passou, não vou lembrar a ordem certa, passou um rabino, nem olhou para ele. Passou um chefe do sinédrio, Deus me livre. Passou não sei quem. E aí então passou um judeu. E o judeu acudiu o samaritano. Ou é vice-versa, entende? Ou é o samaritano que acudiu o judeu. Não era para acudir. Então, aí ao ensinamento de Jesus, assim, somos todos irmãos. Somos todos irmãos em progresso. Não existe nada um melhor que o outro. Nem samaritano, nem judeu, nem plebeu. Não. Somos irmãos. Então já começa aí sim o ensinamento.
há mais alguma coisa além das leis morais contada por Jesus. Então aqui está assim. Todos os homens que meditaram puderam compreendê-la, tarará, muito que bem. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade, então, agora de mais ensinamentos? Resposta. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Lembra do cego de Jericó, que queria conhecer Jesus? Olha, hoje eu vou jantar na sua casa. E aí os publicanos, como que o senhor vai comer na casa dele? Ele é um publicano, ele é um cobrador de impostos. Não interessa. É a criatura maravilhosa. E ele ganhou o nosso querido Zaqueu. Muito bem. Então, é preciso, olha o que fala, bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que a compreende e ainda menos que as pratica. E não é verdade? Não é verdade? Veja esse nosso Brasil, veja a sua cidade, veja a judiação de uma criança que enrola um gato no arame farpado. Vai com Jesus, bem. Que maldade é essa? O que ela vê na casa dela para tomar essa atitude? Ou então toma o celular dela, ela quebra tudo, não respeita mais ninguém. Como é que pode? Você veja como nós estamos ainda até pequenos. Agora, há uma lei proibindo o celular nas escolas. Achei ótimo, porque agora vai fazer a conta de verdade. É o samaritano que acudiu o judeu, né, Glaucia? Então, você veja bem, hoje é dessa forma. Tem que trabalhar tudo. Ah, brigou? Vem cá, abraça, pede desculpa, abraça. Obrigado, meu irmão, obrigado. Você entendeu? Então, gente, é necessário hoje também. É necessário. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Explora o funcionário, explora a empregada, fala o que não deve. Não. Nossa missão, explica Kardec, é impressionante aos olhos e aos ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências pela virtude e da religião para ocultar suas mazelas, suas feiuras. Ah, então, vou para a igreja, não perco missa, vou para o centro, tomo passe, mas não ajudo ninguém, não faço bem para ninguém, não dou uma palavra de sustentação, não acudo ninguém. Entende? Como é difícil, como que Jesus tem que ainda continuar falando conosco. Tem que continuar. E nós temos que ouvi-lo para despertar em nós essas leis que estão aqui. Não é deixar morrer. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e inexequível. Ele deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Não pode.
ou explicou, está em O Livro dos Espíritos, segue. Segue. É difícil? Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque sempre a criatura entende que ela tem razão, que o outro tem razão. Entende? Toda vez que vai ter que escolher alguma coisa, escolhe a materialidade. É assim. Estamos, fala Kardec, encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um, olha, nós temos responsabilidade na coisa, interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. E eu fico feliz quando uma pessoa visita o educandário, tudo bem, né? Já está super estruturado. Mas a Casa do Caminho, colocamos uma senhora lá para nos auxiliar, uma voluntária. Ai, dona Valderez, tem 72 crianças, tá? De 4 a 5 anos. E é gozado, parece que fica pesado para mim, mas quando eu estou no meu escritório, parece que Deus dá uma força tão grande que eu não sei de onde vem. Ai, precisa agora fazer um uniforme diferente. Vai, tá bom. E o capim tá alto, precisa arrumar quem vai carpir. E eu pergunto, Jesus, o senhor acha? Mas já arrumei tudo. Segunda-feira começa tudo. Então, mas é porque, gente, está dentro da gente as leis morais. Você não pode deixar de auxiliar uma instituição, um asilo, os idosos, os velhos, as crianças. Você não pode. Está cansado? Descansa, depois pega de novo. Então está aqui, ó. A lei todinha é amor e caridade. Não seguiu isso, pode aprender. Pode aprender. Pode aprender que vai ser mais feliz, tá bom? Muito mais. Porque a Joana de Ângeles diz, através do Divaldo, quando você enxuga a lágrima do outro, você esquece de chorar. Você esquece seus problemas. Porque o outro, ai, o meu filho tem só um rim, tem 1 ano e meio. Marcel, pelo amor de Deus, o que vai fazer? Eu fico doido, já pensou? Um filho com um rim só? Ai, o outro, a minha filha tem 4 anos, não consegue falar. Ela não consegue falar. Mas isso que esperou ter 4 anos para fazer isso, tem que ser antes. Você vê que as coisas vão aparecendo. Quando aparece para você, é para você resolver. Não adianta sair correndo, falar, o pai resolve, a mãe resolve. Não. Você vai ajudar, tá bom? Então, está bem esclarecido porque que os espíritos continuam falando das leis morais. Porque Jesus falava por parábolas. E a Glaucia explicou bem. O samaritano acudiu o judeu. O samaritano não tinha obrigação nenhuma, ele não gosta de judeu. Mas ele acudiu o amor, entende? E outras tantas, né? Então, ainda neste item, que é conhecimento da lei natural, vamos para a questão 628. O que eu gosto de vocês, família linda, é que nós estamos estudando. Estudando, para muitos, não é gostoso. É gostoso um conto, entendeu? Mas nós precisamos disso. Muito, muito, muito. Certo? Vamos em frente. Na questão 628.
porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. Jesus falou por parábolas, devagar, mansinho, que aquele povo não tinha, sabe o que é? Acho que a gente era bebê no nível espiritual naquela época, entende? Nem era infância, bebê. Então ele tinha que usar uma linguagem apropriada para tal. Porque a verdade foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. Essas verdades aí, essas verdades morais. Resposta: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. Isso é para mim, muito para mim, porque eu gosto de tudo ontem. Entende? Quando me falaram que tinha que carpir o berçário, a Casa do Caminho, já era ontem. Imagina, amanhã o senhor trabalha, é sábado? Não, só segunda-feira. Tudo para mim é ontem. Vocês me conhecem, aqui o pessoal de Bexiga sabe como é que eu sou. Então, veja bem, porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Porque é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. E o maior exemplo que eu tenho foi justamente a construção do educandário. Demorou mais ou menos 30 anos para sair o que está lá. Você entende? Quer dizer, uma casa perfeita, blindex, tudo certo, tudo mármore, tudo bonito. Tem que esperar. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, porque pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra. Porque é devagar, é devagar, é devagar que você vai tendo contato com a luz. O que aconteceu com Saulo? Né? Estava bonito, caminhando, de repente, uma luz. Jesus ficou cego. Entende? E Jesus: por que me persegues? Por que me persegues? E chegou o tempo dele, o amadurecimento dele, de ficar 3 anos no deserto, meditando, e voltar quem? Paulo de Tarso. Essa figura fantástica, praticamente o 13º apóstolo de Jesus. Olha que bênção, não? E aí ele vai explicando: jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão complexas e tão instrutivas como as que tem dado hoje receber. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideram uma ciência sacra e da qual fazia mistério aos profanos, segundo eles, porque escondiam a verdade. Por que Sócrates foi obrigado a beber cicuta? Porque Sócrates acreditava na imortalidade da alma. E ele não podia falar, que ninguém queria saber. É louco, não pode passar isso para os outros. Foi condenado a beber cicuta. E ele que diz: mens sana in corpore sano. Mente sã num corpo sadio. Se não tem uma mente sã, como é que vai ter um corpo sadio? Então você está vendo como tudo tem seu tempo. Então vamos em frente. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades e passavam algumas, entende? Por exemplo, Paulo de Tarso, por exemplo, Simão Pedro, algumas verdades, não sabiam tudo, tá? E aí continua assim, encerrando esse texto. Daí
a chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui preservar-nos sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Fala-se em reencarnação. Você quer acreditar, acredita. Só que você vai reencarnar. Você está reencarnado. Você está melhorado. Você é outra pessoa. Você melhorou. Entende? Então ele pede aqui, Kardec, não negligencies, portanto, de aurir, buscar objetos de estudos, nesses materiais, eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a nossa instrução. E é por isso que estamos estudando bonitinho. Elisete Braga, boa noite, querida. Boa noite. Então, vocês percebem? E na semana que vem, não, na outra, nós vamos estudar dentro da lei divina e natural o bem e o mal. Beleza? Vamos para o Evangelho de amor. Nosso Evangelho lindo. É interessante que o nosso Evangelho, nós vamos ver, deixa eu ver aqui, parábola do mal rico. Você vê Jesus falando por parábola, não? E ele vai, nesse texto, nós vamos ver em Lucas, do item 16 ao capítulo 19 a 31. Já achei aqui. Sempre a doutrina espírita, bom, a hora dá tempo, sempre a doutrina espírita, ela te orienta, tanto a Amélia, a Joana, o Emmanuel, o André Luiz, eles sempre, quando citam, querem um estudo, vai programar um estudo, eles buscam no Novo Testamento. Vai em Lucas, vai em Mateus, vai em Marcos, vai em João, vai em Atos. E aí você sabe de onde é tirado, certo? Nós já comentamos uma aula que o Lucas era uma criatura, um grego que recebeu todos os ensinamentos, orientações de Paulo de Tarso para fazer o Evangelho, porque o Paulo não tinha mais tempo. Muito bem. E aqui, no Novo Testamento, bem rápido, essa parábola do mal rico, aqui nós vamos encontrar no Novo Testamento, parábola do rico e de Lázaro. Rapidinho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se cada dia esplendidamente. E um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía na mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as feridas do pobre, tá? E sucedeu que, ao morrer, o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas também morreu o rico e foi sepultado. Sepultado no Hades. Hades é o inferno. Muito bem. Levantando os olhos, o homem rico, olhando em torno os tormentos, viu Abraão lá longe e o Lázaro do seu lado, aquele pobre. E ele chamou Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O senhor está pedindo Lázaro, manda que o Lázaro venha aqui trazer um pouco de água
para me refrescar a garganta, porque aqui está um inferno. É o texto, hein? Disse Abraão. Abraão responde: filho, lembra das tuas coisas boas durante a tua vida. Era rico. E Lázaro do mesmo modo das coisas más. Agora, e você não o ajudou. E agora ele está sendo consolado aqui. E tu estás aflito, porque o que você fez não estava certo. Além disso, tudo foi estabelecido um grande abismo entre vocês, a fim de que queira atravessar daqui para vós, não possa nem atravessar de lá para cá e nem daqui para lá. Pois tenho 5 irmãos, aí falando, reclamando o rico. Tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Diz Abraão: ah, querido, eles têm Moisés e os profetas, e que ouçam os ensinamentos de Moisés e profetas. Ele disse: pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Disse-lhe então Abraão: se vocês não ouvem Moisés e os profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Quer dizer, demora para aprender a ser bom. E ele preocupado que estava no Hades, no lugar pior, e o Lázaro sendo acudido. Eu quero. Aí você vê a parábola do rico e de Lázaro, tirado de Lucas, que nós vimos agora nós vamos para o Evangelho, tá? É parecidíssimo, mas vocês vão vendo que dá para ver outras explicações. Parábola do mal rico. Havia um homem rico, a mesma coisa, que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Alimentava-se bem, banho diário, atendentes, entendeu? Havia também um homem chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. Os cães comiam isso e iam lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu o seguinte: o rico morreu, o pobre morreu, vocês já viram a história, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, o pai lá, né? E o rico também morreu. Só que, coitado, ele foi para o inferno, para o sepulcro horroroso. E quando ele estava lá, sofrendo, olhou para o alto, viu Abraão e falou: Abraão, me acode, eu tenho 5 irmãos e tenho que orientar os meus irmãos para repartir as coisas, fazer o bem, praticar a caridade, para que eles não venham parar onde eu parei. Por isso que essa lição está tirada do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, a Deus e ao dinheiro. Porque nós vamos vendo que todos vão falando a mesma língua. No domingo, a Amélia Rodrigues fala o reino permanente e o reino permanente vai ser a espiritualidade e o outro vai ser a materialidade. Tudo explicando para a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, gente. Nós não podemos denegrir, nós não podemos postergar essas falas, entende? Na medida do possível,
fazer o correto, fazer o certo, auxiliar o desvestido, auxiliar o doente, cuidar dos idosos, a criança. Meu Deus, tanta coisa para fazer. Tem que sair do comodismo urgentemente. Ah, mas as minhas pernas dói, meu joelho. Dói. Mas Pedro trabalhou com os joelhos desconjuntados. Não tinha bem bom, não. Então, vamos em frente. Aí o rico fala para Abraão: tem piedade de mim, fala para o Lázaro aí, trazer um pouquinho de água para que eu molhe a minha boca. Olha só, refresca a minha língua e eu não sofro esses tormentos. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e não fizeste uso deles na caridade abençoada. Porque quando tem essa fala, fora da caridade não há salvação, é uma realidade. Qualquer problema que chega para você, chegou porque Deus está vendo que você tem condição de tentar resolver. Eu só não estou resolvendo a história do molequinho que está com o rim só que o Marcelo não me atende. Porque tem que encaminhar essa criança fora urgentemente. Entende? Tem 1 ano e pouquinho e já está ficando com o outro doentinho. Já nasceu sem um rim. Não? Vocês vão vendo? Se apareceu para mim, eu tenho que dar conta. E eu vou sofrendo por causa disso. E várias coisas assim na minha vida. Então vamos embora. E aí então, meu filho, aí fala Abraão para o homem rico: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens. Quanta gente da nossa família espiritual aqui, graças a Deus, possui bens e agora estão voltando a trabalhar na Casa do Caminho, dando passe das crianças, vão vendo a realidade, porque você não aguenta. Você não aguenta. Vamos em frente. Então, vamos lá. Agora, Lázaro, como não tinha nada para dar, ele só sofreu. E agora ele tem a nossa consolação para ficar livre dos seus tormentos, não é? Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém pode passar daí para cá. Por quê? Se não fez o bem, vai ter que caminhar nessa tristeza, nesse resgate incessante. O rico, então, disse a Abraão: eu vos suplico, por caridade, vai na minha casa. Tenho 5 irmãos, ricos, e eu tenho medo que eles passem por isso. E Abraão falou: não. Eles têm, eu estou para vocês. Eles têm Moisés, os 10 mandamentos, os profetas, Miqueias, Ananias, sei lá, que os escute, vai escutando o pessoal daquela época. Não, disse ele, mas se alguns dos mortos os procurar, eles farão penitência, vão ajudar. Abraão então lhe respondeu: se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, eles não crerão em mais ninguém, nos mortos ressuscitados, nada. A necessidade da credibilidade e aquilo que a gente coloca com muito amor. Não interessa a religião, interessa a pessoa de bem. Quantas pessoas
que não vão ao centro espírita e são maravilhosas. Quantas pessoas não vão à Igreja Católica e são maravilhosas, colabora com tudo, entende tudo. A gente vê aqui comigo, compra ingresso para isso, ingresso para aquilo, para ajudar, não sei o quê. Gente, praticando a caridade. Então, nessa parábola, vamos aprender isto. Vamos, se tivermos posses, se tivermos com quem dividir a nossa vida, se tiver com quem dividir a sua roupa, não a roupa estrangalha, sem botão, isso não interessa. Não, entendeu? Tem bazarzinho em todo lugar, tem na Casa do Caminho, tem na Casa da Sopa, tem no SOS, tudo bonitinho para vender a R$5, R$2, pronto, acabou. A pessoa fica bem. Isso é uma prática de caridade também. Então, nós estamos estudando para a nossa própria evolução. Não é para ser espírita convicto de carteirinha, não é para... Não, mas se você for lá, fala o padre, você está excomungado. Por quê, Jesus? Vamos praticar o bem. Eu já contei para vocês, eu dei aula de moral cristã, 1 ano na Vitor Maida, por indicação do padre Otímio Tissanelli. Ele sabia que eu era espírita. Moral cristã é outra coisa, entende? Então, agora vamos então orar. Nessa noite primorosa, nessa noite de tanta alegria, em que vamos vendo cada coisa entrando no seu eixo, porque tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo e é uma bênção. Então, na sexta-feira, vamos orar, vamos ficar quietinha, vamos, certo? No domingo eu faço uma live, sim. Domingo de Páscoa, aí é diferente. Lembrando, quem tem netinho, netinha, converse o que é a Páscoa, falando mais da ressurreição de Jesus. Havia continuidade da vida. E por que o coelho é reprodutor? E por que ovo de Páscoa? Então aí vocês vão inventando a história. E de antemão, eu quero desejar a vocês todos, família espiritual maravilhosa, que me dá um suporte muito lindo na minha caminhada. Muito lindo. Adoro vocês. Fiquem com Deus. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro de todas as horas, Espírito protetor de todos, ou anjo da guarda, como queiram, benfeitores espirituais amados, todos trabalhando pelo bem da nossa pátria, nossa casa, nossa família. Um trabalho insano entre o bem e o mal, sim. E Jesus precisa de nós, das nossas orações. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida. Obrigado, obrigado. Esta reencarnação, com tantas propostas, tantas atividades, sim. Obrigado, obrigado. Pela família que formamos, Senhor. Sim, tudo programado. Obrigado. Obrigado pelo trabalho, meu Deus, o ganha-pão. Obrigado. Obrigado também pelas pessoas que nos cercam, que nos servem, trabalham conosco com amor. Obrigado. Enfim, obrigado por tudo, tudo, tudo.
Mas, Pai, hoje, com muito amor, cada um que aqui está vai pedir algo para o Senhor. Vai sim, vai pedir, porque somos eternos pedintes. Então, enquanto todos pedem, nós oramos. Foque o seu pedido, é o seu momento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em campinas verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, Jesus, Deus. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, mas unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, 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 Jesus. Noite maravilhosa, que todos tenhamos a excelência da noite, que possamos desfrutar desses dias que se aproximam, orar muito, refletir, assistir The Chosen, pegar o Evangelho fantástico, com tanta coisa para lermos, nos conectarmos com a luz cada vez mais, praticando o bem. Uma linda noite com Jesus. E aí então, a todos, não podemos esquecer, falando por tudo e para tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus de amor. Esse mês está terminando e nós, felizes com tanta atividade, para podermos cumprir tudo aquilo a que nos propusemos, porque não tem nada de qualquer jeito, não tem. Fiquem com Deus, meu carinho, meu abraço, meu amor, muito obrigado, muito obrigado. E antecipando, uma boa Páscoa com Jesus. Meu beijo. Pronto, Jesus, cumpri